O que realmente aconteceu durante a onda de OVNIs triangulares da Bélgica. 6 de abril de 2020. Em primeiro lugar, afirmaram as testemunhas, tudo que você podia notar na onda de OVNIs triangulares da Bélgica eram as luzes. Elas eram tão brilhantes que você podia ler embaixo delas, tão brilhantes que um policial as descreveu como holofotes de um enorme campo de futebol. Apenas gradualmente você notava o objeto de onde elas emitiam, uma forma triangular enorme com 3 enormes holofotes apontados para o chão e uma luz vermelha piscando no centro. A coisa toda, lembrou o policial, como se mal pudesse acreditar, flutuava no ar. Era uma noite clara de novembro de 1989, perto da cidade de Eupen, na Bélgica, a cerca de 11 quilômetros da fronteira alemã. Henrique Nicol, o policial e seu parceiro, Hubert von Montigny, ligaram para o despachante para relatar o objeto que haviam encontrado durante uma patrulha de rotina. De repente, eles me disseram que estavam vendo um objeto estranho no céu, disse Albert Kreutz, que estava no lado receptor, na série Unsolved Mysteries, em um episódio de 1992. Não fez barulho. Brincamos e dissemos que poderia ser o Papai Noel tentando pousar. Mas quando a noite terminou, pelo menos 30 grupos diferentes e 3 duplas separadas de policiais alegariam ter visto o objeto voador não identificado. E eles não seriam os últimos. A onda OVNI, da Bélgica, que durou meses, culminou há 30 anos, em 30 de março de 1990, em uma perseguição desafiadora da física pelos céus da Europa, enquanto 2 F-16 da Força Aérea Belga perseguiam objetos misteriosos em seus radares que eles não podiam nem ver. Mas, ok, os alienígenas realmente visitaram a Bélgica. Certamente parece improvável. No entanto, 3 décadas depois, ainda é difícil descartar completamente os 2.000 avistamentos que ocorreram no país entre novembro de 1989 e abril de 1990. Como disse Patrick Ferrin, presidente do Comitê Belga para o Estudo dos Fenômenos Espaciais, SOBEPS, ao The Telegraph. Você deve saber que a maioria desses avistamentos terá a explicação mais banal, mas há um resíduo que simplesmente não podemos explicar. E desses pode haver 2 ou 3 em que possamos ter dúvidas sobre de onde eles vieram. Muitos podem ser descartados, no entanto. Por exemplo, uma fotografia clássica da aeronave em forma de triângulo, conhecida como imagem Petit-Hechin, é sem dúvida uma farsa. O falsário admitiu isso quando se apresentou em 2011. Fizemos o modelo com poliestireno, pintamos e depois começamos a colar coisas, depois suspendemos no ar, depois tiramos a foto, confessou o brincalhão a Reuters. Brian Dunning, escritor e produtor do podcast Skeptoid, também refuta uma série de aparições, argumentando que os avistamentos de novembro eram de fato um helicóptero e que os policiais foram entrevistados por um ufologista tendencioso. Informações conflitantes publicadas pela Reuters afirmam que as luzes sobre Eupen eram de um satélite soviético se fragmentando. Independentemente disso, onde as coisas realmente começam a ficar estranhas é em março de 1990. Nesse ponto, houve meses de avistamentos esporádicos em toda a Bélgica, inclusive por um coronel do exército, André Amond, que alegou ter visto as luzes enquanto dirigia seu carro com sua esposa em dezembro. Os militares belgas, sem a necessidade de se mencionar, estavam cientes das descrições que vinham de todo o país e tinham poucas respostas. O então chefe de operações do Estado-Maior da Aeronáutica, General Wilfried de Brouwer, que ofereceu seu relato à repórter investigativa Leslie Kean para seu livro sobre OVNIs de 2010, UFOs, Generous Pilots, and Government Officials Go on the Record, disse que sua crença inicial era de que os militares americanos deviam estar testando algum tipo de aeronave experimental naquele país. Ele chegou ao ponto de registrar inquéritos com a embaixada do EUA em Bruxelas, levando os americanos a criar um memorando, secamente intitulado Bélgica e o assunto OVNI, que confirmou que nenhuma aeronave furtiva da USAF estava operando na área durante os períodos em questão. Os relatórios eram suficientemente credíveis para que a Força Aérea da Bélgica, as autoridades federais de aviação e a polícia planejassem para tentar capturar um dos invasores não identificados em ação, preparando os F-16 para decolar rapidamente, se algum avistamento fosse relatado por ambos a polícia e uma estação de radar ao mesmo tempo.
Certamente, como de Brouwer relata nos OVNIs, aquela noite chegou em 30 de março, quando vários policiais e duas estações de radar militar avistaram um objeto desconhecido. De Brouwer escreve: uma vez no ar, os pilotos belgas tentaram interceptar as supostas naves e, a certa altura, registraram alvos em seu radar com comportamentos incomuns, como saltar grandes distâncias em segundos e acelerar além da capacidade humana. Mas frustrantemente, os pilotos nunca conseguiram ver o objeto que estavam perseguindo. Após a análise das leituras da aeronave, a decisão da Força Aérea foi de que as evidências eram insuficientes para provar que havia naves reais no ar naquela ocasião, relata de Brouwer. Ainda assim, ao longo de 1990, foi questionada a Força Aérea, a qual nunca pôde explicar especificamente os avistamentos que, ao todo, foram milhares quando começaram silenciosamente a desaparecer novamente em abril. 3 décadas depois, as explicações ainda são escassas, embora alguns cientistas agora considerem o evento um exemplo de histeria em massa. Dunning, citando o cético OVNI Philip Klass, escreve: uma vez que a cobertura de notícias leva o público a acreditar que os OVNIs podem estar nas proximidades, existem inúmeros objetos naturais e artificiais que, especialmente quando vistos à noite, podem assumir características incomuns para as mentes dos espectadores esperançosos. Seus relatos sobre OVNIs, por sua vez, aumentam a empolgação em massa, que incentiva ainda mais observadores a procurarem por OVNIs. Mas de Brouwer ainda acredita o contrário. Posso concluir com confiança que as observações durante o que agora é conhecido como onda belga não foram causadas por histeria em massa. As testemunhas entrevistadas pelos investigadores foram sinceras e honestas. Elas não se conheciam anteriormente. Muitos ficaram surpresos com o que viram e hoje, ainda estão preparadas para confirmar sua experiência em comum. O que sabemos com certeza é que ainda há muito que ainda não entendemos sobre o nosso universo. Até o exército do Zewa tem várias histórias sobre perseguir objetos estranhos e impossíveis pelo céu. Embora a onda ufológica belga provavelmente não tenha sido causada pela visita por homenzinhos verdes, ela permanece sem uma resposta satisfatória mesmo durante todas essas décadas e avanços tecnológicos posteriores. Amondi, o coronel que viu as luzes com sua esposa, disse a que hoje ainda não há explicação. Isso é uma pena, porque eu quero saber antes de morrer. Dê-me uma explicação correta da minha visão, é tudo o que posso pedir.